Guilherme, se você puder conduzir, por gentileza. Ah, eu sempre esqueço. Calma, preciso perguntar antes. É a primeira vez de alguém aqui na Camarilla hoje? A minha. A minha. Ah, A então minha também. maravilha. A minha Vamos fazer o também. seguinte, então, gente, um de cada vez. Vem aqui na frente, se apresenta. A breve apresentação, até para a gente poder se conhecer. Eu sou a Rebeca, tá? É um prazer recebê-los aqui. Então, se vocês se sentirem à vontade, pode vir na frente, se apresentar, ou se não, pode se apresentar de onde vocês estão mesmo. Boa noite, meu querido. Consegue demonstrar a cura aqui? Oi, Rebeca. Oi, Oi, Cal. oi. A cura. Olá, Sou eu, a Cássia. Perfeito. Prazer, prazer, Cássia. Cássia. Oi, Freia. Olá, Tudo bom? tudo bem e você? Eu tô bem. Mas aqui, gente, é a primeira vez que eu tô aqui, sabe? Nessa cúpula aqui entre todos nós, da sociedade alta, que é a classe dos vampiros. Eu queria saber o que se passa aqui nessa cúpula, assim, sabe? Tipo, reunião, um debate. Uhum, perfeito. Mas a gente tá com um risco iminente, assim. Não, é que essa reunião ela acontece toda semana mesmo, Cássia. Toda semana, toda Hum. quinta-feira, esse mesmo horário a gente se junta para falar sobre o que vem acontecendo, né? Que não são poucas coisas, diariamente acontece muitas coisas, e como a gente não consegue se encontrar o tempo todo, a gente repassa aqui para os membros da Camarilla, eles repassam para outras pessoas também. Então é mais um encontro mesmo, para a gente poder conversar, criar alianças, né, amizades, enfim. E Ah, também bacana. e tem mais informações lá no nosso e-mail, eu tô fazendo e-mail que eu digo o nosso mural aqui do castelo. Eu tô sempre atualizando, vai ter uma atualização referente à Camarilla, então depois se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha lá que vai estar tudo escrito bonitinho para você entender melhor. Uhum, tá bom. Então é Obrigada. isso. Imagina. Licença. Bem-vindo, senhorita Próximo. Cássia. Bem-vinda. Próximo. Opa, Olá, tudo bem? tudo. É a Olá, primeira vez na reunião, mas algum de vocês já me conhece, eu sou a Maia, prazer. Prazer, prazer, Maia. Maia. Seja Prazer, bem-vinda. Maia. Obrigada. Prazer, mãe. Vai lá, tia, agora é você, velho. Oi, gente. Oi, oi. Olá, Olá. Tá a Judite, oi, Cole, oi, Randy, olá. oi, Frei, oi, Rebeca. Olá. Oi. E é a minha primeira vez aqui, estive aqui ontem, né, realizando o ritual. E é isso, véi. Prazer. Prazer, Prazer, meu bem-vinda. bem, prazer. Qual que é a sua linhagem? Acho que eu não tava na hora que É do você. Cole. Ah, do Minha. cu? Do call. Dele, Ah, meu Deus. Ah, dele mesmo, do próprio. maravilha, então. Seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Seja bem-vinda. Próximo. Olá, me chamo Renata. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, o Prazer, celular, Renata. gente. Prazer, Você Renata. anota no celular Eita, que silencioso. cada camareira é um surto desse celular. Olá, boa Olá, noite. boa Prazer, me noite. chamo Nero. Eu sou E Bria. primeira vez aqui também. Prazer, Prazer, prazer. Nero. Bem-vindo, Obrigado. Nero. Próximo. Ou acabou? Ah, tem mais um. Primeiramente, boa noite aí, rapaziada. Tudo certo? Prazer, eu sou o Boa Lipe. noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Valeu, valeu. Boa noite, irmão. Valeu. Olá, gente. Boa noite. Sou a Agnes Boa noite. Markov. Boa Tava aqui noite. ontem. Essa é a minha Boa primeira noite. camarilha. Boa É Boa isso. noite. noite. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Bom, Não, deixa eu só trazer um ponto aqui antes. Eu sou tem mais gente? LB, gente. oi? Eu sou LB. Oi, Não LB. conta. Prazer, LB. Onde que eu vejo o mural do pessoal, gente? Isso que eu ia falar agora, gente. Quem ainda não tem acesso ao Mural do Castelo, Ah, manda um ponto lá no e-mail da cidade que nós enviamos o acesso ao mural, tá? Pra todo mundo, quem não tiver ainda. Isso. Bota Tá um bom? ponto vamp, assim. Isso. Certo? Isso. Aí a gente, eu qualquer coloquei coisa também ponto herege. fica lá em linhagens também, tá? Linhagens, mural oficial aqui da nossa cidade. Tem lá todos os murais para vocês acessarem, tanto dos vampiros quanto dos hereges. Boa tarde, gente. Meu nome é Pink e é minha primeira vez aqui.
Boa tarde, Oi. Pink, Boa bem-vinda. tarde, Boa bem-vinda. tarde. Pink. Obrigada. Mais alguém? Opa, opa. Boa Oi, tarde. oi. Eu sou o Boa Red tarde. Boa e é um prazer estar tarde. aqui com todos vocês. Ai, Boa prazer é tarde. nosso. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, tava um pouco nervosa ali no começo, gente, eu sempre fico nervosa, mas tô mais tranquila. Só novamente falando para vocês, né, como funciona aqui na nossa Camarilla, né? Todo mundo aqui já sabe, os, né, que já costuma frequentar, e aos novatos, a gente faz esses encontros justamente para tomada de decisões, fazer alianças, como eu falei, né, enfrentar os desafios que a gente acaba enfrentando diariamente, notificar também as nossas conquistas, né? E cada um de vocês aqui presente nesse lugar tem um papel fundamental, né, para que a gente consiga continuar aí, né, realizando tanto a Camarilla quanto, né, a manutenção ali da nossa linhagem como um todo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Dito isso, agora oficialmente iremos iniciar. É importante desculpa, a participação de vocês, então quem quiser falar, levanta a mão, pede a voz para a gente poder ouvi-los. A gente vai pedir respeito também, o lancezinho do celular, que acaba sendo o nosso maior inimigo aí nesse momento, então sempre colocar no mudo, perfeito? E é isso. Guilherme. Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Guilherme. Atualmente sou um dos conselheiros dos vampiros. Cuido da parte da cadeira das sombras. Todas as informações adquiridas no dia a dia dos vampiros são repassadas a mim e averiguadas, digamos assim, né? Para que possamos manter a ordem e a segurança da nossa linhagem. Temos alguns tópicos separados que trouxemos em uma reunião do conselho durante a semana passada e essa. E o primeiro ponto seria sobre a ordem, dona Rebeca. Então, creio que você e o Uhum. Cal podem falar. Tá. Tá. Vou falar aqui rapidinho, tá? Uhum. Bom, gente, o tópico da ordem, como vocês sabem, é a ordem mundial que acaba aí estando presente para a gente proteger o nosso sobrenatural, né? A não exposição dele. Então, eu e o Cole somos os representantes ali dos vampiros, né? Para estar repassando o que acontece lá para vocês. O que aconteceu nessa semana foi ali mais um entendimento da nova linhagem das Dark Wits, né? As WL. A gente. É WL? DW. DW. Ai, DW. desculpa. Juro, eu. DW. A gente estava discutindo ali, né, sobre como elas têm se controlado, né? E é de suma importância que a gente faça essas discussões, porque, como todo mundo sabe, elas tiveram um probleminha antes de ter esse controle com todas as linhagens. Já pego esse gancho para falar para vocês que nós fizemos um alinhamento com elas, como a gente falou na Camarilla passada, e até então entendemos que de fato as trevas estão controladas. A Nefira, que seria o nosso maior problema, também está controlada. Então, decidimos o que passou, já foi julgado ali tanto pela ordem quanto por elas entre si, e que é cabível nós, como linhagem, fazer, a gente já fez, e até então seguiremos aí a nossa caminhada sem tantos conflitos até então, né. Então seguimos nos comunicando, nos conversando para que podemos ali ter uma boa convivência entre linhagens. Outro ponto da ordem foi que nós estamos investigando possivelmente uma nova criatura que até então não sabemos se é amigável ou um possível inimigo, que seria tais sereias. Não sei se vocês lembram, semana passada elas fizeram uma aparição aqui no castelo, né, foi um Sim, pouco que quase conturbado. pra água. Exato, o Cu ele foi ali pra água, sofreu Nossa, algumas, foi triste. né, mas tá melhor, né, Cu? Tô melhor. Sem sem, Então a gente segue ali com a sem ordem tentando efeitos colaterais, tá, gente? Tá tudo tranquilo, não aconteceu buscar nada. mais Estou bem. informações. Tá intacto. Tá intacto até então. Mas a gente tá ali com a ordem juntando, né, mais informações pra gente poder desvendar o que tá acontecendo, e tivemos ali, né, um novo acontecimento que foi o tsunami. Talvez tenha alguma ligação, né, com essa tal criatura, essas tais criaturas, né, que até então são várias.
Tem uma moça ali com a mão levantada. Você pode vir até o centro aqui e pergunta. Isso. Alguma observação? Sobre isso aí, quando teve o Ups, tsunami, ups, ups. eu vi, inclusive, uma dessas sereias, ela tava atacando muita gente, viu? Tava atacando? Tava atacando raio e outras várias coisas. Interessante. Uhum. Vou anotar aqui. Bom, É bom essas observações para a gente repassar para a ordem. Então, se alguém tem uma isso. informação, alguma coisa, passa para a gente, que como representante da linhagem, tanto eu quanto a Rebeca, a gente passa as informações lá e a gente está em investigação. Então, como vocês são em vários, a gente consegue ter mais informações. Quanto mais informação, é melhor para a gente identificar se realmente é uma possível ameaça e tudo mais, tá, gente? Então, é importante a ajuda de vocês. Comigo foi um pouquinho diferente, porque eu tive contato direto, ela só falou umas coisas estranhas numa língua estranha e não me atacou, não. Pelo contrário, me tirou de dentro da água que eu tava me afogando. Então, é a mesma Interessante. coisa que aconteceu com a gente. Tem umas que são mais tranquilas, né, não são tão hostis, e outras que atacam. Então, realmente, há de se pensar e a Uma gente já tá. coisa que eu penso, Sr. Cole, que talvez elas possam ter, sei lá, atacado porque foram atacadas. Sim, nesse Pode ser também. caso, eu não cheguei a ver se elas atacaram primeiro, tá? Mas elas estavam sendo atacadas também. Então, elas pode só ser que elas estão se reagiram. defendendo, né? Pode ser Exatamente. também. Uhum. Tá. Anotado, gente. E acho que é isso, tópico ordem. Será que a gente fala da questão da. Eu acho que não. Bom, tivemos ali, né, uma situação específica de ataques entre linhagens. E tomem bastante cuidado quanto a isso, porque pode ter um peso e vocês podem se prejudicar perante a ordem. Tivemos uma situação específica envolvendo uma das Dark Witches com ali os lobisomens e acarretou até na retirada da mesma ali da mesa e também, né, dos poderes dela. Então tomem bastante cuidado, porque a ordem ela tá aí o tempo todo observando quem que de fato tá fazendo a exposição do sobrenatural. Então se vocês forem pegos, vocês passam por uma espécie de julgamento e vocês podem vir a perder os seus poderes ou até mesmo, né, serem selados de alguma forma. Tomem cuidado. Então, sempre quando forem coletar bolsas de sangue, usarem máscara, aquele sempre discurso de sempre, né? Tomarem cuidado para não ficarem usando seus poderes em lugares públicos, se alimentar. Tem alguns aqui que nós sabemos Isso. que se alimentam de humanos, então é bom que, caso tenha uma bolsa de sangue que é humana, vá para um lugar mais reservado com esse humano, né, com essa bolsa de sangue. Não se alimente também com bolsa de sangue na presença de pessoas que vocês não conhecem ou não tenham confiança, só para realmente terem um pouco mais de segurança e não exporem o natural para o mundo, tá? Para a cidade. Bom, acho que da ordem podemos já fechar. Alguma observação referente a esse assunto? Não? Perfeito, então. Qual que é o próximo, Guilherme? Eu vou pular o próximo tópico, porque vamos aguardar o Noct, que já está claro. vindo. Vamos abordar agora o tema mais recente: barco naufragado. Alguns de vocês estavam aqui em alguns minutos, na real, eu creio que por volta de 1 hora atrás. Mas recentemente, há alguns dias, apareceu um barco naufragado no castelo que trouxe alguns viajantes da Europa, do leste europeu. Eles estavam hospedados aqui no castelo, mas parece que um deles havia se perdido e não estava junto dos mesmos. Porém, os 3 acordaram de um descanso, vieram conversar conosco recentemente, algumas horas atrás, e fomos em busca do quarto. Ao encontrarmos, o quarto integrante, denominado como Bispo, foi bem hostil com relação aos hereges que estavam presentes com a gente. Além disso, eles falavam muito sobre a biblioteca do castelo. De fato, nós não sabemos o motivo deles estarem aqui, do que eles querem. O grande ponto é que eles falavam sobre uma tal de relíquia, que até então ainda não temos informação, pois tudo muito recente.
Assim, de fato é um assunto que traz intriga um pouco, porém ainda estamos sem muitas informações. Se eu não me engano, eles se denominam com nomes de peças de xadrez. Há o bispo, a dama, o peão e o último eu não me recordo. A torre. Isso, perfeito. Todos andam de preto, tá? Encapuzados também de preto, possuem espadas nas costas. Então, tomem certo cuidado, principalmente os hereges, pois na hora que repudiamos eles por tratarem os hereges com soberba, eles nos atacaram e foram embora. Alguém tem alguma dúvida ou colocação? Eu tenho uma Não. pergunta. Claro, pode vir ao centro. Pera- Na verdade, eu ouvi falar por aí que eles dizem ser mais velhos do que a família Mikaelson. Como que seria isso? É mentira, né? Então, Eu acho que, na Mas verdade, eles uma observação minha pessoal, que bom, acho que pelos codinomes e até mesmo como eles se portaram na nossa frente, eles querem algo e eles estão jogando para ter esse algo. Não sei se tudo que eles falaram pode ser verdadeiro, né, essa coisa de ter chegado aqui através da tempestade, enfim. Acho que eles sabem muito bem o que eles estão querendo aqui e, bom, eu não sei se eles são antigos, não, mas se eles forem, eles então não são vampiros. Eles são outra coisa. Qual coisa eles seriam? Não faço ideia. Até então eu não vi eles mostrando nenhuma habilidade, a não ser correr muito rápido, né. Um adendo, senhorita Rebeca, eles são vampiros, sim. Eles são? Sim. Sim. Bom, eu não tenho conhecimento de eu Mas não soube que um deles creio. Os mordeu o véu, não três. foi? Os 3 primeiros que ficaram naufragados estavam precisando de sangue e alguns se dispuseram o pescoço para eles. Não, sim, mas eles podem ser, talvez, uma outra espécie. Uma outra vertente. Exato. E o soco Compreensível. deles é o mesmo que a O gente golpe tem, deles parece. parecia muito com a mesma força e intensidade que o nosso. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Hum. Eu Claro. estava presente no dia do naufrágio e hoje eu infelizmente não pude estar presente. O quarto membro deles apareceu? Apareceu. Sim. É o É denominado capitão, né? bispo. Bispo? Isso. Ah, sim. E Isso. ele é uma espécie de líder para eles e até então ele foi o mais hostil dentre todos. Quem começou a atacar a gente com palavras de baixo escalão, principalmente os hereges, foi esse dito cujo. Por isso que eu digo que eles estão tramando alguma coisa. Quando a dama tentou falar de uma forma doce e delicada, para tentar não fazer com que ele agisse daquela forma, uma espécie de talvez passar pano para a situação, deu a entender que eles realmente escondem algo. Eu só não sei o que ainda. Eu tenho uma dúvida também. Desculpa por interromper, Pode mas. falar. Claro. Ela falou sobre uma relíquia. Vocês têm alguma ideia sobre? Pode ser algo perigoso? Bom, O meu irmão pelos meus conhecimentos, né, quando você precisa de uma relíquia, algo grandioso você quer fazer ou cutucar, né. Tem chance deles quererem ameaçar vocês de alguma forma? Acho que Principalmente já por estão eles. ameaçando, né? Principalmente por eles falarem, né? Querer destronar, meio que destronar vocês por se dizer mais antigos que os próprios originais. Eu não sei se essa foi a real intenção deles. Eu fiquei realmente preocupada com os hereges, porque até então eles estavam tratando a gente super bem. E só depois que eles começaram a falar sobre misturar sangue com magia, isso foi o mínimo, tá.
Eles falaram algo bem pesado. Mas assim, mesmo com essa hostilidade todas deles, eles vão continuar sendo abrigados aqui no castelo? Eles Isso não não é estão um mais risco? abrigados. Eles não estão mais. Eles Eles foram, fugiram. eles fugiram, atacaram, foram atacados de volta e fugiram. Tá, mas dizem por aí que eles levaram alguma coisa do castelo, né? E isso não preocupa vocês? Isso já não foi. Vocês já não foram ver o Bem, que eles antes levaram? Que página eles levaram? De que livro que é? Bem, antes mesmo de que fosse dito isso pelos sete cantos, ah, um dos meus agentes estava aqui no castelo. Ele revirou o castelo de cima a baixo e não viu absolutamente nada. Mas assim, vocês não têm nada mapeado? Tipo, por exemplo, quais livros vocês têm na biblioteca? Por que que tem? Entendeu? Para saber qual livro foi mexido, qual página foi mexida. Porque eu acho que se tivesse esse mapeamento dos livros que a gente tem aqui dentro do castelo, dentro da biblioteca, seria tão mais fácil a gente saber o que que eles pegaram e o porquê. Nesse caso, a gente tem sim esse mapeamento. Eu fiquei de olhar a questão da biblioteca, só que eu tive um contratempo. Mas eu já estou em contato com uma amiga de confiança que gosta muito de livros. E assim que acabar a camarila, eu vou até a biblioteca para saber o que de fato aconteceu. Até porque não existe só ali que tem livros, tem o quarto também. E, bom, como vocês sabem, aquele cômodo é cheio de livros. A gente precisaria de um tempo para olhar o que de fato foi revirado ou roubado. E cada seção ali da biblioteca é uma referente a um tema. Por exemplo, tem a seção só da guerra, a história da nossa linhagem. Então tem muitos livros ali. Lá em cima do quarto são os livros mais voltados a rituais e feitiços, informações sobre as plantas, né, que são a verbena, tem informações sobre as pedras preciosas, que são de magia. Então a parte de magia é mais lá em cima, que eu vou focar nesse quarto, vou ver se tiraram alguma coisa de lá, porque se foi de lá, é referente a algum ritual ou magia que eles estão tentando fazer, mas eu vou dar uma revisada. Eu tenho mapeado os livros que são lá, né, de magia, e eu vou dar uma verificada, o que que tá faltando, se foi retirado alguma página, e eu comunico Mas na próxima assim, camarila. a biblioteca ou nenhum lugar ficou com marca ou vestígio de que foi revirado, de que foi tirado algo? Até Porque então, não. assim, como a gente percebe isso, que não ficou marca, então eles já sabiam o que e onde procurar, né? Ou eles podem ter agido como sorrateiros mesmo, né, como ratos. Ah, não Bom, sei, como eles porque ficaram um tempo entra e demais sai aqui. gente daqui, alguém teria visto. Bom, eu até tenho algo para falar em relação ao que a senhorita acabou pontuando agora. Eu acho que algumas coisas ficam em dúvidas na minha cabeça, eu acredito que na de vocês também. Porque, como foi bem pontuado pelo senhor Guilherme, eles se justificam como codinomes de peças de xadrez, onde todos nós sabemos que o bispo não é o líder, mas aqui ele é colocado como líder. Por que eles não teriam um rei ou não teriam uma rainha, por exemplo, para utilizarem esses codinomes e seguirem tais regras? E sobre a parte que eu gostaria de pontuar da senhorita que acabou colocando sua opinião agora, é que, já que eles estavam sendo hospitalizados, eu não vi grande problema no momento em que eu observei. Mas eu vi um deles, uma mulher, que estava com o capuz preto pegando o livro, mas ela acabou devolvendo. Eu acabei me retirando por não julgar algo tão importante no momento, já que estavam sendo hospitalizados. Mas foi um livro da estante assim que sobe a escada da direita, a primeira estante à esquerda. Não sei se pode ser categorizado ou algo importante a vocês. Anotei e darei uma olhada. Ali é sobre a linhagem, sobre a nossa família, basicamente, a nossa história. Sobre a linhagem, assim, eu vou puxar um assunto meio delicado então, já que é sobre linhagem, porque recentemente vocês tiveram meio que uma bomba, né, no colo de vocês sobre a linhagem, né, que foi soltada lá na igreja. Então, assim, qual a probabilidade disso voltar a afetar vocês e voltar a afetar a linhagem de uma certa forma? E qual seria a bomba? Sobre o que foi falado na igreja, acredito que, né, sobre a gente não descender realmente de vocês. Não estou falando que eu acredito, estou falando de uma possível ameaça novamente. Porque da mesma forma que eu acredito, tem gente que tem opinião diferente, né? Então, eu acredito que quem tem opinião diferente possa sim ser uma ameaça.
Ai, sim, Então, e eu sobre acho esse que Deixa eu ponto, só eu acho que eu pontuar algo tenho. aqui. Eu Quem só aqui quero é da trazer um ponto linhagem? antes. Eu queria trazer esse ponto, Guilherme, inclusive. Essa semana, inclusive semana passada, no ataque das sereias, eu fui levado inconscientemente, ali, involuntariamente, para o mar. E uma delas me hipnotizou, eu não lembro o que aconteceu. E eu me afoguei muito, entrou muita água no meu pulmão, mas como original eu acabei sobrevivendo e ficando muito fraco, referente a esse ataque. E nesse mesmo dia, todos da minha linhagem, pelo que eu tive contato, se sentiram enfraquecidos também, junto comigo. Não Sim, sei se isso é tem alguém verdade. aqui que pode me confirmar. Tem alguém aqui que é da minha linhagem Sim, que sentiu o mesmo impacto? eu Pode levantar a senti. Eu mão? mesmo. Então acho que sim, essa ligação ela existe, de fato. E é Então se preocupante é, mesmo ter pessoas que queiram saber ou, enfim, afetar isso, né, porque acaba afetando a linhagem como um todo, né. Então, é válido a gente se preocupar e levar a situação por esse lado também, justamente pensando não só na gente, mas em vocês. E como eu já ia dizer, né, no final da discussão, nós iremos considerá-los como inimigos até então. Por que não foram considerados antes? Porque a abordagem dos 3 que foram emergidos ali do mar até então foi muito diferente da de hoje. Acho que tem muitos de prova, né, inclusive, que eles chegaram, pediram ajuda, a gente ajudou, eles conversaram, tudo tranquilamente. E hoje até então, quando eles acordaram, estava da mesma forma. A partir do momento que encontramos o outro, o quarto, onde ele, né, se levantou de forma hostil, começou a deferir ali palavras de baixo calão, não só com a gente, mas referente aos hereges também, eles demonstraram uma espécie de preocupação, estavam tentando conter ele. Mas ninguém sabe até então se de fato era um teatro, né, dos 3 naquele dia ou s enfim, ninguém sabe de nada. Quais O as ponto chances, né? Que, tipo assim, exato, eles chegaram, eles precisavam de alguma coisa, então eles foram amistosos. Só que aí, quando já tinham o que queriam, simplesmente não precisavam mais ser amistosos. Então, exato. Então iremos considerá-los como inimigos, até então já iremos fazer uma organização interna para buscar mais informações. Já convoquei o conselho dos hereges para repassar isso para eles também, né, visto ali o que eles falaram dos mesmos. E tem outros contatos também para contar ali com essa ajuda de talvez entender se eles querem fazer algum tipo de ritual, ou seja com a linhagem, seja com uma outra situação específica. Mas Alguma vocês pergunta? têm Falando alguma muito noção do baixinho. por dá pra ver melhor agora? vem até o Agora dá. centro. Você tem alguma noção do porquê eles têm tanto ódio dos hereges? Dizem ser impuros por usar magia, de certa forma. Pelo Eles menos falaram foi o que também saiu da boca do bispo. O isso, bispo diz que consideram os hereges como sangue ruins por manipular o sangue. Tenho uma exato. pergunta. Oi. Então, até então, eles só ocuparam a parte da biblioteca e dormiram, foram hospedados aqui na nossa residência, então. Só que, teria algum livro que fala sobre a linhagem original e os feitiços das mães do Mikeson na biblioteca? Porque se tiver, possivelmente, como eles falaram de sangue impuro, eles estão em procura dos sangues puros, no caso dos originais. Não, esse livro especificamente da Esther, ele está em posse nossa, da nossa casa e está super protegido. Não está aqui no castelo. Esse livro em especial, que foi usado para nossa criação, no caso. Então, esse livro não tem acesso, eles não têm acesso a ele. Exatamente por isso que eu tô perguntando se eles sabiam disso, ou se eles só vindo só sondar, entendeu? Uhum. Eles poderiam estar atrás do livro, não encontraram aqui, seguiram rumo. Uhum. E nem vão encontrar, porque esse livro está bem protegido por uma magia bem poderosa. Então, assim, a chance deles conseguirem é zero, atualmente. Isso aconteceu que horas? Esse... Meia hora atrás, uma hora, né, mais ou menos. Sim, Entendo. por aí. Eu cheguei um pouco Por volta atrasada das aqui, eu 8. não. Eu cheguei um pouco atrasada aqui, eu não peguei muito a história, mas pelo que eu entendi,
Tem um pessoal aí que tava atacando aqui? Tava com nome, Não, eu até tinha pensado então que eles fosse. chegaram, né, um outro dia, foi na Camarilla foi quando isso, gente? Camarilla Na última passada? Camarilla. Não, Não, foi na não foi na última Camarilla. sexta-feira, Foi Isso. 3 sexta-feira. dias atrás. Isso. Na sexta-feira chegou aí um barco naufragado, né, naufragou ali. É naufragado. Tá certo. Calma, gente, eu tô peço perdão. Mas enfim, eles precisavam de ajuda, né, a gente pegou, né, até então fomos receptivos para tentar entender o que estava acontecendo, eles explicaram e precisaram ali de auxílio da nossa parte. Ajudamos, eles ficaram aqui no castelo, né, se recuperando, e hoje eles acordaram e vieram questionar se a gente tinha achado o quarto membro deles, que se denomina de peão. É o peão? Ou é o Isso. bispo? Não, Bispo. bispo, perdão, isso, bispo. Encontramos o bispo e o bispo que fez todo esse auê. Antes do bispo aparecer, eles estavam super tranquilos, desconfiei. Porque teve um que não parava de me cheirar, ele, né, não sei, estava muito perto de mim. E aí ele perguntou se eu era a Rebeca, eu me apresentei. Quando eu fiz mais questionamentos sobre o que eles estavam fazendo aqui, eles falaram da tal da relíquia, falaram que queria fazer alguma coisa, só que eles não falaram o que eles queriam, de fato. Uhum. E eu fiz um acordo, né, tentei ali tirar a informação, só que eles não queriam. Fiz esse acordo de, beleza, iremos ajudar vocês agora, porém depois iremos ter que sentar para conversar para saber o que de fato vocês querem, o que está acontecendo. Só que quando a gente encontrou o bispo, ele foi totalmente diferente dos outros, né, começou a chamar a gente de sangue ruim, né, principalmente ali os hereges, falou que a gente se misturava com outras raças, falou sobre os hereges ali misturar o sangue com magia, enfim. E quando tentamos ali repreender ele, ele ficou meio bravo e socou o chão, enfim, e saíram pulando depois. O resumo do resumo, até para o conselho que chegou aí. Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Boa noite. A Boa gente noite. recebeu Boa noite. pequeno recado sobre isso aí. Né. E então a gente declarou eles inimigos, iremos, né, fazer essa força-tarefa para conseguir mais informação sobre os mesmos, mas fica de alerta para vocês. Caso vocês sabem sei lá, descubra alguma coisa, quiser contribuir com essa investigação e tudo mais, estaremos à disposição para poder, Perdão, né, perdão, alocá-los aí como ajudantes nessa força-tareça. Principalmente os hereges, tenham Sem cuidado no contato com querer. os Ué, eu mesmos. tenho culpa que essa Isso. porcaria. Mas fiquem Era tranquilos. ô Rebeca, era isso que eu ia perguntar. Você acha Oi. que tem chance deles voltarem, quererem, tipo, armar uma guerra, assim, com os hereges? Não sei se eles voltam nesse sentido, acho que eles realmente querem essa relíquia. Então talvez poderíamos discutir sobre as relíquias que possuímos, né, tanto os originais quanto os hereges, alguns vampiros, né, mais antigos, para a gente poder reuni-las e talvez assegurar em algum lugar, né, sobre feitiço, enfim, para poder protegê-las. E ficar mais de prontidão mesmo aqui no castelo, né, principalmente ali no barco, acho que eles não levaram um barco, o barco até então tinha ficado ali. Então ficar de olho no barco, ver se eles aparecem novamente. Mais alguma pergunta, gente? Tá tudo muito claro? Ficou confuso? Qualquer coisa eu tento repetir. Agora ficou tudo claro. Porque eu não tinha pegado só o começo. Ok. Bem, qualquer informação mínima que seja sobre essa situação, tentem buscar o conselho dos vampiros, os originais, ou até mesmo o conselho dos hereges. Pois creio que nessa situação cada informação seja essencial. Iris, tá mais tranquila? Tô Não, eu tô tranquila, só que eu fico com dúvida, sabe? Porque, como eu posso explicar? Aconteceu tanta coisa e eu sou nova na cidade e já vai chegando um monte de informações, informações falsas, informações verdadeiras. Aí eu prefiro perguntar do que ficar só guardando pra mim. Ah. Mas eu tô tranquila sobre tudo. E tá certíssimo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros também. E assim, né? É
é que aconteceu Só tudo um que momento, aconteceu na gente. igreja, daí isso, daí a minha cabeça já fica pensando, já achei que era coincidência, mas não sei, sabe? Não, fica tranquila, acho que o intuito realmente é esse, perguntar, né, até pra gente poder sanar as dúvidas, tem coisa que a gente também não vai saber e vocês têm que trazer pra gente poder descobrir juntos. Como eu falei, cada um de vocês aqui tem um papel importante, né, para esse espaço. Então, é sempre bom te ouvir, sempre bom ouvir os seus questionamentos, tá? Obrigada. Qual seria o próximo tópico? Qual? Bom, Acho que o próximo tópico, então, é a da organização do Conselho dos Vampiros, como comentado na semana passada, nós tivemos a votação, a apresentação dos conselheiros, e vocês votaram e foram decididos mais 2 conselheiros, que eles vão se apresentar aqui agora para vocês, né, novamente. Venham aqui na frente, Scott e Nox, por favor, e se apresentem para os vampiros. Boa noite a todos, meu nome é Scott Karmov. Primeiramente, queria agradecer pelo voto de confiança que vocês me deram. Fiquei muito honrado. E estou aqui à disposição para honrar, né, essa tarefa de sentar nessa cadeira do conselho e representar da melhor forma possível nossa raça. Perfeito, bem-vindo, Scott e Nox. É um prazer e uma honra representá-los. Eu agradeço os votos que também recebi. Não sou dos mais populares, então foi uma certa surpresa, mas eu vou dar o meu melhor e farei o impossível para cada um que aqui está, inclusive aqueles que ainda não estão aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom, maravilha. só então dando a transparência aqui para todos, referente ao conselho, nós atualmente temos 4 vagas, 4 cadeiras preenchidas, né, com os 4 conselheiros, mas temos 6 cadeiras. Então ainda temos 2 vagas para conselheiros. Então quem se dispor, irmão, a gente vai fazer agora ou... Acho que a gente pode fazer da seguinte forma. Só para eu entender, tem alguém que teria interesse, gente, em fazer parte do conselho? Levanta a mão só para ter uma ideia. Ah, tem Tudo uma aqui. Tem linha. aqui. Minha direita, tem mais alguém? Então a gente vai soltar a bomba aqui mesmo, meu bem. Vem aqui na frente, fale sua ideia, o que que você tem para contribuir. O conselho não morde, gente. Olá, meu nome é Alistair, sou da família Black. Alguns aqui já conhecem, por conta mais da minha irmã, a Charlotte. Ideia de prontimão eu ainda não tenho, já que, enfim, a bomba foi jogada no meu colo, né? Muito obrigado, senhorita Rebeca, por isso. Fico agradecido. Querido, querido. Querida, querida. Mas, se for questão de ideia, seria mais na parte de realmente, digamos, de uma certa organização que eu vejo que, às vezes, algum fica muito disperso quando tem essas coisas acontecendo, enfim, desses visitantes, até mesmo questões dos demônios, ataques, que alguns vampiros, até mesmo os hereges que comparecem no caso ficam perdidos, não ficam sabendo do que está acontecendo, até mesmo durante o ocorrido. Como eu controlo um dos top 3, né, dos clãs, que é a Hollow. E, enfim, a gente se organiza muito nessa questão de dominações, até mesmo com outras equipes. Eu acho que eu poderia trazer um pouco disso para cá, nesse quesito de organização e deixar todo mundo a par das coisas que estão acontecendo e até mesmo movimentá-los. Maravilha. Era só uma introdução mesmo, só pra gente te conhecer, fica tranquilo, vai ter outro procedimento, tá Nossa, me bom? desculpa. Peço Fico perdão. contente com isso. Bom, gente, aproveitando esse Me perdoe. gancho, nós iremos sem fazer da querer. seguinte forma. Iremos abrir
uma espécie de formulário no nosso mural, para vocês alocarem a ideia de vocês, até para vocês terem um tempinho a mais para poder refletir sobre como podem contribuir aqui com a nossa sociedade. Então vai ter ali aquela primeira etapa de vocês, né, poderem se inscrever, mostrar pra gente e tudo mais. Faremos um filtro, né, eu, o Col, né, junto com o conselho, para poder realmente saber qual que se encaixaria melhor no atual momento. Após esse filtro, faremos igual a dinâmica da semana passada, né, o candidato vem aqui até a frente, repassa qual que é a ideia dele para vocês e logo em seguida abriremos ali a votação para vocês votarem se ele está apto ou não para assumir essa cadeira. Lembrando que temos mais 2 vagas, então os interessados, né, que tiverem com vergonha, mais tímidos e tudo mais, se interessarem, podem participar do processo, assim, que eu anunciar lá no nosso mural. Perfeito? Uhum. Tem um E adendo que eu acho que não foi deixado claro, mas o nosso conselho, ele também abrange ali aos hereges. Então quem tiver interesse e for herege também, pode se inscrever. Pode complementar, Col. Eu só ia comentar que, assim, por exemplo, o Scott e o Noctis acabaram de entrar, eles vão ainda não assumir nenhuma cadeira por enquanto. Como ainda temos 6 cadeiras, a gente vai concluir as 6 vagas primeiro e vamos reorganizar cada um em uma cadeira. Então, por enquanto, todos os conselheiros, os 4 atualmente, atuam em todas as cadeiras, tá? Então não tem especificamente uma cadeira para cada conselheiro por enquanto. Mas de qualquer forma, mesmo após os 6 serem concluídos, né, serem votados, estiverem disposto nas suas cadeiras, todos eles, ainda assim, podem atuar nas outras cadeiras, independente, tá? Então, só queria transparecer isso para todos, para que, por exemplo, se o Bel, por exemplo, que é da cadeira da diplomacia, ele não está presente no momento, ele teve que fazer uma viagem. Então, todos os outros conselheiros estão atuando como ajudando, né, dando apoio nessa cadeira para ele, pela ausência dele. Então é mais realmente um esclarecimento para todos, tá? Não é que um conselheiro atua só em uma cadeira, que ele só vai fazer aquela tarefa, disposição nas atitudes que aquela cadeira precisa. Então é mais realmente uma transparência aqui para todos, tá? Para deixar claro. Então, atualmente, tanto o Scott quanto o Noctis, eles estão atuando em todas. Então, caso alguém precise de alguma coisa, não precisa ser necessariamente especificado para uma pessoa, né, em particular. Pode ser para todos, qualquer um que estiver disponível para conseguir ajudar ou sanar as dúvidas referente a qualquer situação que envolva a cadeira, respectivamente, tá bom? Acho que ficou claro, gente. Uhum. Ficou claro, Tá Sr. bom. Cole. Sim, senhor. Perfeito. Sim. Maravilha. E lembrando que provavelmente, né, iremos fazer alguns convites para as pessoas que sempre estão presentes, né. Eu só de olhar, assim, sempre vejo os mesmos rostos e tudo mais, para se por acaso queiram fazer parte desse movimento, né, aqui da parte da Vocês organização. poderiam, por gentileza, desligar o celular, senão vai arrancar a cabeça de vocês? Eita, Obrigada. Então, foi Fofa. isso. Gostei disso Gostei. aí. Gostei dela. Doce que nem um coice. Muito bom. Nossa, minha linda aqui. Adorável. Oi, linda, que linda. Deve ser filha da Rebeca, com certeza. Provavelmente. Bem Mas simpática, quem que né? é essa? Quem que Ó, já é tem uma ela? cadeira Sua vaga, filha aí, já Qual é Rebeca. seu assume. Já nome, assume a senhorita? cadeira, já. Oi, Victoria. Quer se apresentar? Desculpa, Rebeca. Bom, mas a gente provavelmente fará alguns convites para essas pessoas, né, que quiserem fazer parte, né, desse movimento aqui, não só como oficialmente ali, né, parte de uma cadeira e tudo mais, mas sim aqui da organização, do conselho da Camarilla, para poder até ajudar a gente, de certa forma, a fortalecer aqui a nossa sociedade. Então, né, se por acaso vocês também tiverem interesse de fazer parte, né, como eu já tinha deixado claro ali na outra Camarilla, a gente também está
né, sempre ouvindo, aceitando esses braços do conselho, digamos assim. A gente já tem oficialmente o Range. Cadê o Range, tá aqui? Acho Acho que que ele ele tá lá. subiu, Rebeca. Ele foi resolver um problema, ele disse. É, o Tá. Range, ele tá resolvendo uma situação, Mafra. Tá. O Range é um desses braços, né, então ele tá sempre com a gente, sempre ajudando vocês, acho que a maioria aqui conhece o Range, então quem também tiver interesse em fazer parte dessa forma, somos abertos aí a abraçá-los. Feito? Posso dar um Alguma adendo? dúvida? Claro, pode falar. Eu também queria deixar claro para todos vocês que agora, obviamente, assim que o conselho estiver estruturado, nós vamos aplicar aqueles modelos que eu, o Scott e os demais candidatos propuseram. Sendo assim, nós vamos precisar muito de vocês. Vamos ter várias funções disponíveis. Então, hoje, por mais que talvez você não saiba exatamente onde você vai ser alocado ou como, se você tem algum interesse, procure esses membros, passe os seus dados, porque assim que a gente estruturar aqui o conselho, nós vamos dar start nessa segunda parte, que é a parte das criações das células, aquela questão dos gatilhos, de vocês entenderem X coisa aconteceu, como que eu faço, quem eu procuro, por que eu procuro. E isso vai facilitar a nossa vida frente a situações que aconteceram como a de 1 hora atrás, ok? Então, aqueles que têm essa necessidade, procurem a gente, não deixe isso passar, ok? Era só. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Não. Ai, Apolo, acho que você tem, né, que eu tô ouvindo você piriri pororó daqui do fundo. Qual que é a sua dúvida? Vai à frente, Apolo, e fala. Oi? Tá com dúvida? Não, não. Entendi. Muito engraçadinho. Mas enfim, gente, então é isso, tá? Obrigada aí mais uma vez. Próximo tópico. Eu queria só, antes da gente seguir, trazer um tópico aqui importante. Só uma observação do último tema que eu abordei na semana passada, que é referente à questão do vício, né? Tanto os vampiros que estão com vícios de Shadowhunter, quanto os que estão viciados em sangues de demônios. Eu conversei com algumas Dark Wits e conseguimos achar um método, não 100% eficaz, mas uma maneira de retardar ou minimizar o impacto que esse vício vem causando. Então, os interessados podem me procurar, né? Os interessados, assim, que queiram realmente, que estão passando por dificuldades por esse momento, né? Que realmente tem esse descontrole, que é algo que realmente queira tirar de dentro de vocês, me procurem que eu consigo levar até elas e fazer alguns procedimentos para a gente retardar e minimizar os danos causados a esse tema, tá bom? Mas realmente isso, então vocês podem me procurar que eu ajudo, os que tiverem interesse, claro. Lembrando que não tem questão de julgamento aqui, tá? Não vamos julgar quem tá ou não, quem tem esse problema ou não, mas realmente não vai ser exposto também a ninguém, tá? Então vocês não vão ser expostos, pode me procurar no privado, no particular, sem problema nenhum, que eu não vou expor ninguém. E-mail, Proerd. Nosso novo Proerd, Etcol. ProErd. Gui, qual é o próximo tópico? Então, quem fez esse tópico foi o Bel, eu não estava presente no dia. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui um outro tópico que estava ali, eu lembro de cabeça. Gente, quem participa do Rei da Arena, né? A gente teve um contratempo aí nessa semana, vai ser reagendado para a última semana ali, tá? Então a gente vai ter uns 2 Rei da Arena, a gente também vai ter que modificar ali o horário, porque vai conflitar aí com algumas coisas que acontecem, né, em relação aos clãs, subnações. Então a gente vai modificar para todo mundo poder continuar participando e adquirir ali os seus 2.000 prismas, né? E outros prismas aí também. Então, quem não sabe o que é o Rei da Arena, dá uma olhadinha lá no nosso mural, que tem informações para vocês participarem aí. Lembrei da situação do Raziel.
Vocês ouviram, gente, essa Isso. semana a situação do Raziel? Alguém conhece esse Raziel? Não, não Não. conheço. Não, mas já É me o foi anjo perguntado. Raziel. Parece que ele tá em terra, né, aqui. Ai, gente, agora. O criador dos Shadowhunters? Exatamente. Ouvimos assim de longe um relance, uma voz angelical. E ele estava muito bravo. Parece que a casa não estava em ordem, ele teve que vir aqui para poder colocá-los na ordem. Então, não sei se temos muito a ver com essa situação, mas uma fofoca é sempre boa, né? Então, para quem não sabe, o anjo Raziel está entre nós. Se ele está aqui, a gente tem um pequeno problema. Porque se ele desceu, significa que os Shadowhunters não estavam fazendo o trabalho como deveriam, de uma certa forma. Logo, é de se esperar que nos próximos dias eles comecem a atuar no equilíbrio, por assim dizer. Então, devemos tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente faz em público e como. Porque se antes os Shadowhunters não eram vistos como perigo, ameaça ou qualquer coisa do gênero, eu convido os senhores a pensar um pouco diferente Gente, daqui o pra prato frente. Querido, a casa Que tá bate-panela aberta. é esse aí atrás? Deve estar muito bom, hein? É a Não. Ai, taça, Boa gente. janta. É a taça. taça. Não falta sangue nunca no seu prato. Só um pratão batendo. Tô mordendo a taça aí, cuidado, hein? É a taça. O A sangue tá promoção aumentar mais ótimo. vezes do que a nossa. Tá fresco, a gente reabasteceu ali. E Pois. lembrando, assim, se o anjo Raziel está entre nós, nós como vampiros também temos uma parcela de sangue demoníaco dentro da gente. Então acho que é bom a gente ir com cautela na exposição, como o Noctis comentou, para que nós tenhamos problemas e chamar a atenção dele, porque a gente não sabe a magnitude do impacto que vai causar, né, tanto para as outras raças e principalmente para a gente, né, porque a gente tem uma ligação, querendo ou não, com demônios. Então, é bom estarmos atentos, né, na vigilância em relação a isso. Exato. Concordo. Maravilha. Já até anotei para levar isso para ordem. Quem que falou? Foi eu de ponta cabeça aqui. Ah, obrigada. Bom, alguma dúvida referente a esse ponto? Não? Dúvida não, mas que eu fiquei sabendo que parece alguns demônios foram afetados com a chegada dele. Ah, provavelmente. Mas foi muito bom, né, ter esse tipo de informação. Já irei juntar todas, farei o nosso trabalho de comunicar a ordem. E se vocês souberem de alguma coisa também, acho que por a gente ter bastante amizade por aí, tiver algum amigo ali que é Shadowhunter e tudo mais, tentar coletar informação seria importante para a gente poder se proteger, tá? Bom, então as nossas pautas estão sendo encerradas aqui agora. Abriremos espaço para caso algum de vocês queiram falar alguma coisa. Aproveitar esse momento. Tem alguém com a mão levantada ali no fundinho, pode vir. Ai, tem que Pode vir andar? à Pera aí, frente. então. Ai. Não caibo. Cai bem. Olá. Olá. É só uma questão mesmo de como tá funcionando, porque eu tava no meu processo de me aprimorar, só que parece que não estamos conseguindo mais sentir as essências para Ah, liberar mais sim. poderes. Bom, isso sofreu uma pequena modificação, né, visto a convergência. Estamos aí em mutação o tempo todo. Então acredito que infelizmente esse, né, tempo vai demorar um pouquinho mais, né, para você poder aprimorar de fato aí
as suas habilidades. Mas, para te tranquilizar, né, pelo que eu fiquei sabendo em meus estudos de convergência, já está sendo realizado, né, o término ali dessa nova mudança, para que logo vocês possam continuar os estudos e, enfim, só aguardar mesmo. Ok, então. Obrigado. Perfeito? Alguma mais alguém, gente? Observação? Ai, não caiu. Eu gostaria de falar. Claro. Na última convergência, basicamente, enfim, todo mundo ficou pirado e começou a atacar uns aos outros aqui no castelo e até mesmo em outros lugares. Tipo, enfim, o Castelo das Bruxas, das DW. O pântano parece que estava vazio, mas ao que parece aconteceu uma situação ali na fazenda do Sr. Caleb que ele não ficou muito contente, porque ao que parece alguns vampiros adentraram na região e começaram a atacá-lo lá também. Fora que, enfim, eles estavam se atacando. E ao que parece, alguns, enfim, não sei por parte dele, até mesmo os próprios vampiros que ficaram lá depois do final da convergência, alegaram que o ataque foi mandado. E também parece que tinha alguém do conselho lá. Inclusive Sabem falaram sobre que isso? eu que mandei, né? Exatamente. Eu nem na cidade eu tava em viagem. Sim, eu fiquei Bem, sabendo que o senhor estava em viagem também. E bem, bem, conhecendo. É só pra terminar, senhor claro. Guilherme. E bem, conhecendo como o senhor Caleb está e anda ultimamente bem raivoso, né? Querendo briga com todo mundo, eu pensei até enfim, na pequena possibilidade de, enfim, do que vier daquela mente de pulguenta, dele vir querer brigar com a gente igual ele fica querendo fazer com as Dark Witch. Por conta de algo idiota de convergência, onde todo mundo estava se atacando. E não foi um ataque, tipo, premeditado e nem mesmo coordenado. Assim, todo mundo estava se atacando. Tenho uma Então, dúvida. Você sabe quem passou essa informação para ele? Não sei, o contato que eu tenho lá é uma conhecida minha, que é do meu próprio clã. E o que parece foi durante uma reunião do próprio conselhos dele. Que, enfim, soltaram essa lorota. eu tenho informações pertinentes a isso. No dia seguinte, após o acontecimento, isso de fato chegou até mim. Levei prontamente para a Rebecca e Cal. O Cal não estava presente, mas a Rebecca sim. Tivemos uma conversa com Caleb. A conversa de princípio foi um pouco rápida, mas depois eu retornei a conversar com ele lá na fazenda. E, assim, foi claro que foi uma situação vindo da convergência, não foi algo premeditado ou algo que os vampiros em si tomaram uma decisão. Exato. Tanto os vampiros quanto os hereges, tinham hereges envolvidos. E sobre a parte de ser a manda do Cal, ele também duvidou que fosse o Cal que tivesse enviado o ataque. Então, temos as características da pessoa que enfim, levou essa informação. Inclusive, eu vou repassar aqui para vocês. Se vocês conhecerem ou já tiverem visto alguém parecido, por favor, me informe. Deixa eu pegar anotando aqui. As características físicas é uma mulher alta, cabelo branco amarrado. Ela utiliza roupas pretas, estilo motoclube. Foi ela que passou a informação dizendo que o Cole havia mandado o ataque. Sabe se é uma vampira ou herege ou se é outra raça? Não. Essa informação eles não conseguiram captar. Bom, de certa forma, tomar bastante cuidado, gente, né? Visto que a gente tem essa relação com as outras linhagens, né? A gente realmente conversou ali com o Caleb depois, porque a gente ficou sabendo, e acredito que ele deve ter entendido que de fato foi algo relacionado à convergência.
Então já resolvemos essa situação, mas obrigada, viu, sabe, por ter trazido aí pra gente e relembrar que tinha esse tópico. De Pra nada. vocês E saberem. é por isso que nós temos o conselho, né, que é o conselho que é responsável para fazer essa diplomacia entre as raças e prestar esses esclarecimentos e para não ter nenhum conflito desnecessário, no caso, né. Então acho que é por isso que um dos principais motivos do conselho existir é por isso. Bem, eu queria pontuar alguma coisa aqui, que é justamente sobre essas coisas que são faladas pelos 4 cantos. Muitas das coisas que são faladas podem ser podem não ser verdade. Então sempre que algo ocorrer ou acontecer, busquem o Conselho dos Vampiros e até mesmo o Conselho dos Hereges para conversar e validar essas informações. Porque sabemos que existem algumas mentes perversas na cidade que tentam colocar, os hereges contra a própria linhagem, os vampiros contra a própria linhagem, os vampiros contra os hereges e os hereges contra os vampiros. Mantemos uma boa relação, de certa forma, com o conselho das outras linhagens, e não é pertinente a ficarmos arranjando brigas com coisas desnecessárias. Então não tomem as dores do que contem a vocês. Busquem saber se é de fato a verdade, pois falar todos falam. Maravilha. Perfeito. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, na verdade. Claro, pode perguntar. Licença. Boa noite a todo Tudo. mundo. Pode Boa falar, noite. Sintra. Boa noite. Boa noite. Seguinte, eu tava há pouco tempo atrás, cheguei no meio, né, da reunião aqui da Camarilla e, enfim, eu tava andando na nova igreja dos hereges e, consequentemente, um rapaz me parou e falou que tinha alguns bochichos de algumas garotas comentando questionando, na verdade, né, sobre, por que que essa raça está aqui, no caso, né, hereges e vampiros, né, no meu caso, vampira. E eu não entendo se não tô meio que perdida, na verdade, sobre tá rolando alguma coisa em específico ou já foi um tópico aqui no meio mesmo, então se tiver um tópico, vocês, assim, fazer um resumão. Claro, É que eu claro. achei um pouco abrangente do lado delas, assim. Eu realmente só estava, tipo, andando e fui convidada, né, por uma herege pra ficar lá dentro um pouco. Isso aconteceu aonde? Na igreja dos hereges. Onde que fica a igreja deles? Cerca de uns 50 minutos atrás. Então no caso elas estavam falando de você especificamente? Em específico sim, só que ela abordou mais como a raça, sabe? De uma forma bem pejorativa. Bom, eu acho que resume muito, né, na verdade, é muito do que o Gui disse, né, a gente tem pessoas que acabam querendo criar esses conflitos, mas até então, né, o próprio Conselho dos Hereges está aqui presente, a gente não tem nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, né. A gente mantém uma diplomacia, sempre comunicação, para um bem comum todo, né, entre a nossa sociedade ali de vampiros e hereges. Tivemos algumas situações, alguns conflitos no passado, mas, né, já sentamos, já conversamos, até então tá tudo bem. Eu até posso deixar eles falarem, o Ash, Ezequiel. Meninas, querem falar algo? Eu ia Boa falar noite a Emily, mas eu sei todos. que não é Emily, porque deu um branco na minha Evelyn. cabeça. É Evelyn, Evelyn. por isso fiquei com vergonha de falar. Boa noite, gente. Pode falar, Sou Ezequiel. Ezequiel, sou um dos conselheiros dos hereges. Essa fala que você relatou ter sido lá na nossa igreja, foi vinda de uma outra herege ou era uma outra raça que estava lá sabendo dizer como que a pessoa era e tudo mais, para podermos ir atrás? Então, foi um rapaz, ele veio perto de mim, ele é um herege, e ele comentou: aquelas garotas estavam falando sobre você. Aí eu perguntei, em específica eu? Ele falou assim: mais sobre a raça. Elas falaram algo de: essa raça por aqui, tipo, meio que debochando, sabe? E aí eu fiquei meio na dúvida de: nossa, será que tá acontecendo alguma coisa e eu, tipo, estou por aqui?
A gente vai. Você sabe quem foi o rapaz que ele comunicou? Eu não sei o nome dele, mas eu posso dar algumas características. Se puder, por gentileza. Bom, Ao meu ele ponto de vista, tinha. nem faz sentido falar uma coisa dessa, já que os hereges também são vampiros, então. Ela tá Exatamente, eu falando também sobre a pensei raça dela nisso. mesmo? Até Exato. porque Exato. quando Ai, o Raziel Castelo tá estava aí? aqui, eles também vinham Eu tô aqui. bastante aqui, né? E Ai, nenhum que dos vampiros acho que Olá, irmão. desfez deles Olá, ou irmão. afim. Tanto que os hereges entram aqui no castelo, eles podem entrar e sair, ninguém, né? Eu Não tem posso essa falar tentativa. sobre os hereges, Uhum. sobre duas coisas, como O conselheiro. Valentine tá aí, oi meu bem. Tava Oi, escondidinho. Rebeca. Primeira, a gente em momento nenhum tem algum problema com os vampiros. E a segunda, nós somos uma linhagem à parte, ou seja, temos sangue vampírico, sim, mas não somos vampiros totalmente. É sempre bom lembrar. Mas voltando ao ponto principal da questão, que eu acho que é o mais importante, é que não, nós não temos nenhum problema com os vampiros, certo? Pode ter sido uma grande confusão, mas a gente vai investigar. Como todos os casos de hereges, a gente vai investigar. E é isso. Tudo certo, então? Tudo certo, era só uma dúvida mesmo. Então, tranquilo, os vampiros andarem lá na igreja, caso Hoje. convidados. Isso, aham, hoje foi feito um ritual de proteção lá. O mesmo que tem aqui, creio eu. Que só pode adentrar o local lá com um convite de um outro Conseguiram a herege e tudo igreja? Como mais. assim? Saiu do. Sim. Não, outra Sai. igreja. Saímos da Outra. cripta e conseguimos um Gente, local ai, novo. uhul! Mas a cripta ainda Depois pertence você a vai lá gente, por conhecer. Por enquanto. enquanto. Ai, Por ai, enquanto. gente. Aham. Depois a gente conversa, Não, termina mas com a fica. Marila Não, que a gente, gente mas conversa. eu nunca tive essa coisa, não. Tanto vocês podem usar, eu sempre falei pra vocês, pode usar o castelo. Pra mim é detalhe, imagina. É Então, também sendo tranquilo. convidados, podem ir lá visitar e tudo mais por conta do ritual mesmo. Aqui é de todo Aonde que fica essa mundo. igreja? Ao Do lado lado do do umbral. umbral. Na igreja que tem em frente ao cemitério. Isso, Na igreja cemitérios do sul. profana dos Na hereges. igreja do O, cemitério, cons... né? Isso. 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 o Conselho Vampírico vai ser convidado, vou adiantar logo, vai ser convidado sábado e visitar lá, como um convite diplomático nosso do Conselho Herege. Ai, eu vou adorar. Mas Perfeito. enfim. Bom, podemos então cessar esse assunto. Tudo certo, tudo esclarecido, tudo resolvido. Sim, com certeza, agradeço, viu, ao conselho. Maravilha, qual que é o seu nome, meu bem? Eu sou Demetria, prazer. Demetria, prazer, querida. Bom, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendida. Certo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Estarei encerrando a nossa 7ª Camarilla, tá? Fiquem atentos ao nosso mural. Ele está passando por um processo de atualização. Então, tem ali a nossa abinha lá de regras. É importante vocês lerem. Vai sair em breve uma área de conhecimentos, porque eu fiquei sabendo que vampiros não sabiam o que era verbena. Vocês precisam tomar cuidado, gente. Então, vai ter uma abinha de conhecimentos para vocês saberem, né? Algumas coisas que podem nos afetar, que podem prejudicar vocês, outras coisas que podem ser benéficas. Então, fiquem atentos e sofrerá ali mudanças no nosso calendário interno. Então, não prometo, mas até segunda-feira pretendemos ali trazer um novo calendário, tá? E se preparem para a próxima Camarilla, porque teremos aí nosso espaço para eleger os novos 2 conselheiros. Então, se atentem a isso também. No mais, temos o nosso grupo aqui no WhatsApp. Gui, se você puder depois colocar o pessoal que tiver interesse, tá? Está no grupo. Existe um Por grupo favor, dos existe. vampiros? Sim, foi construído semana passada. Até então a gente não tinha, mas para melhorar a nossa comunicação, nossa organização, a gente criou. Então, quem tiver interesse em entrar no Eu tenho interesse. grupão Eu dos quero. vampiros, tá? Passar aqui pro Guilherme para ele colocar vocês. Então é isso, gente. Que a sombra esteja com vocês. Ah, falando em sombra,
entramos em escassez aí aos anéis. Mas como eu falei, não se preocupem que em breve teremos mais atualizações de como conseguiremos os anéis futuramente, tá? Quem é o Guilherme? Cadê o Guilherme? É, pra gente passar. Após aqui, eu vou conversar com a Isso. Rebeca, estarei ali na frente. Quem quiser entrar no grupo, me aguarde. Eu irei Só lá. aguardar um pouquinho, tá bom, gente? Obrigada. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Uma boa noite. Obrigada, Boa noite. gente. Boa noite. Obrigada, Boa sempre um noite. prazer estar com vocês. Esqueci de falar do Pessoal. baile. Ai, amei. Do quê? Do baile. Hum, Esqueci. Vamos fazer algo que não É conheço. O próximo é. Gente, Chega peraí que eu vou perto, pegar ali né? uma bolsa de sangue. Claro. Tá bom. Com respeito à escassez dos anéis, eu O posso Gui, eu ter quero